Abra comigo na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, quem já abriu, diga amém. Eu vou estar lendo do verso 1 até o verso 11. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 11, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçarás em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente até aqui. Amado Deus e amado Pai, que o Senhor fale conosco na Tua Palavra, neste último culto do ano. Senhor, queremos voltar à Tua Palavra e meditar nela, olhando para frente, Senhor, olhando para este novo ano que se inicia, que o Senhor traga instrução, que o Senhor traga inspiração a todos nós, para adentrarmos este ano, Senhor, confiando, esperando e crendo que o Senhor irá nos sustentar. Fala com cada um dos Teus filhos, Pai, que tudo aquilo que possa querer nos atrapalhar de receber a Tua Palavra, que tudo isso seja interditado agora, Pai, para que a Tua Palavra flua poderosamente, para a glória e louvor do Teu nome. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. Eu coloquei como título dessa palavra, maturidade espiritual, um alvo primordial. Meus irmãos, este ano tem sido um ano muito difícil e de muitas mudanças. Quem concorda com isso, né? Pelo menos na minha vida, tem sido um ano difícil, de muitas mudanças. Eu sei que para muitos irmãos também este ano não foi fácil. E diante dessa constatação, uma pergunta deve ser feita. Eu, pelo menos, tenho feito essa pergunta para mim mesmo, né? E essa pregação é fruto de uma ponderação, de perguntas que a gente faz mesmo, né? Muitas das pregações que nós pregadores trazemos aos irmãos,
é fruto de indagações que nós estamos fazendo, recebendo de Deus, para poder dividir com os irmãos. E diante desta constatação de um ano difícil, uma pergunta deve ser feita: por que passamos um ano assim? Ou, para que tivemos um ano mais difícil do que os outros? Pelo menos essas são perguntas que eu tenho feito, e creio que alguns irmãos também fizeram estas perguntas. E eu creio que o único lugar seguro para encontrarmos respostas para estas questões se encontra na palavra de Deus. Todo crente, ele tem que procurar resposta para suas indagações sempre na palavra de Deus. É onde nós encontramos as respostas mais claras. Às vezes são respostas que nós não queríamos ter, mas está lá, é a resposta de Deus. Então é na palavra de Deus que nós encontramos respostas claras. Porque se formos buscar respostas em outras fontes, correremos o risco de fazer interpretações erradas, equivocadas, e até mesmo desanimarmos na fé. E é isso que acontece. Às vezes uma pessoa passa por uma luta, passa por uma dificuldade, a palavra de Deus tem uma resposta clara, mas a pessoa ignora aquela resposta e vai procurar a resposta em outro lugar. Num amigo que não é crente, num vizinho, numa pessoa de uma outra fé, de uma outra... Não, mas eu encontrei isso. Não, cuidado. As respostas corretas estão na palavra. Porque se procurarmos respostas em outros lugares, nós correremos o risco de fazer interpretações erradas, equivocadas, e o pior de tudo, desanimarmos na fé. E aqui na carta escrita pelo apóstolo Pedro, eu tenho encontrado uma resposta que tem me ajudado a entender o tempo que eu tenho passado, e creio que também pode ajudar os irmãos nesta noite na compreensão também dos seus dias difíceis, também das lutas que os irmãos passaram, também das perguntas que fizeram e buscaram respostas em Deus. Então, lendo isso aqui, e meditando nessa palavra, eu creio que Deus tem uma resposta para nós. Uma vez eu li que a madeira extraída do cedro do Líbano, ela ganha uma durabilidade, ela ganha a beleza que tem, em virtude das fortes variações de tempo que a árvore pode suportar ao longo da sua vida. Aquela árvore está lá, ela vai crescendo, mas quanto mais ventos, tempestades batem naquela árvore, é exatamente isso que faz aquela árvore produzir uma madeira durável, forte, e que todos querem aquela madeira, uma madeira valorizada no mundo. Podemos dizer que, de certa forma, as lutas, as provações, as incertezas e sofrimentos que nós passamos na nossa caminhada aqui na terra, nos faz crescer, amadurecer, se nos mantermos dependentes da graça e poder que vem de Cristo Jesus. Não é uma coisa automática, Tem pessoas que pensam que é automático. Estou passando por lutas e problemas, então eu vou crescer com isso. Não. Isso não é uma coisa automática. Eu vou voltar a dizer, é passar por lutas, provações, sofrimentos, dependendo e confiando de Deus. É isso que faz a pessoa crescer. É quando ela passa por estas coisas, mas continua dependendo, continua confiando, continua crendo na graça e no poder que vem de Cristo Jesus. Então eu tenho colocado para mim, e quero colocar aqui para a igreja, um alvo para buscarmos em 2025. E creio que este alvo pode ser um alvo de todos os irmãos aqui nesta noite. Que alvo é esse, pastor? Ser um cristão mais maduro e firme em 2025. Quem aceita esse alvo aí? Eu gostei de ver os irmãos levantando, mas eu vou responder de novo que eu quero ver a totalidade dos irmãos. Quem aceita esse alvo aí? Ser um cristão mais maduro e firme em 2025.
Mas quando nós lemos esta carta, a carta de Pedro, e especialmente conhecemos a biografia de Pedro, nós sabemos que houve um tempo em que o apóstolo que escreveu esta carta, o grande apóstolo Pedro, grande homem de Deus, mas houve um tempo que o apóstolo que escreveu esta carta era um homem que se julgava maduro e forte demais. Um homem que poderia, quem conhece a biografia de Pedro sabe, um homem que poderia até repreender e dar conselhos a Jesus de como Jesus deveria proceder. Quem já leu isso na Bíblia? Que Jesus começa a falar que as coisas iriam acontecer com ele, e Pedro chama Jesus à parte, se julgando muito maduro, se julgando muito sábio. Pedro chama Jesus à parte e começa a dar conselhos para Jesus, dizendo: não, mestre, isso não vai te acontecer, não diga estas coisas. E podemos dizer, irmãos, que Pedro era um homem de boas intenções, mas muitas delas pautadas em seu próprio eu e na sua própria força. Tal como na vez em que, advertido pelo Senhor, que muitas vezes o negaria, o Senhor chegou para ele dizendo para o grupo, disse para o grupo: há um aqui que vai me trair. E Pedro, se julgando um homem maduro, forte demais, disse: Senhor, eu jamais vou lhe trair, estou pronto contigo até mesmo para ir para a morte. E depois o tempo mostrou a verdade. Aquele Pedro que se julgava muito maduro e forte, negou o Senhor. Ou, tal como na vez que na noite em que Jesus estava sendo preso, Pedro, se julgando um homem forte, capaz de resolver os problemas, ele pega uma espada, e vai para cima dos soldados, corta a orelha de um dos soldados, e Jesus disse para ele: Pedro, não é assim, Pedro. Então houve um tempo que esse apóstolo que escreveu a carta, houve um tempo que ele se julgava um homem maduro e forte demais. E às vezes, irmãos, nós, simples mortais, analisando a nossa vida, analisando o que nós passamos, analisando as situações, sejam conosco, seja com irmãos queridos, sejam com a igreja, sejam com famílias, nós julgamos e achamos que podemos dar conselhos a Deus de como Ele tem que conduzir a história, a sua obra, a igreja, e às vezes a gente fala assim: Deus poderia fazer desse jeito. Mas este Pedro aprendeu, ele amadureceu, e agora, escrevendo esta carta, ele já não é mais aquele Pedro de antigamente. Foi um homem que amadureceu, foi um homem que aprendeu. Ele amadureceu, e escrevendo esta carta, ele mostra agora um homem diferente. Um homem, primeiro, consciente do seu próprio papel. Ele abre esta carta dizendo: Simão Pedro, o homem que pode resolver qualquer coisa. É isso que ele abre a carta? O que está aí nas primeiras palavras da carta? Como é que ele se apresenta? Simão Pedro, um servo e um apóstolo. Um servo e um apóstolo. Dois termos maravilhosos que se completam perfeitamente, mas que infelizmente têm sido mal utilizados em nossos dias. Muitos querem ser hoje apenas servo no nome. Eu sou um servo de Jesus. Eu sou um servo do Senhor. Mas muitas vezes isso é um termo muito usado apenas da boca para fora, no nome. No tempo bíblico, meus irmãos, a palavra servo era um sinônimo de escravo. Alguém que vivia inteiramente para o seu Senhor. Então, quando Pedro diz aqui servo, considerando o contexto em que ele escreveu isso, ele sabia muito bem. Servo aqui poderia ser trocado pela palavra escravo. Alguém que vive inteiramente para o seu Senhor. O outro termo que Pedro usa, servo e apóstolo,
do Senhor Jesus Cristo. E hoje também nós vemos muitas pessoas usando o título de apóstolo. Na verdade, esse título de apóstolo, numa exegese bíblica, numa interpretação bíblica, nós entendemos que ele não deve ser mais utilizado, porque ele era um termo somente para aqueles que andaram com o Senhor, para aqueles que viveram com o Senhor. Mas hoje muitas pessoas usam esse título apóstolo para mostrar, de repente, um grau de importância que podem ter dentro de uma hierarquia. Pedro, na verdade, não. Por isso que ele associa os dois títulos. Eu sou apóstolo, mas ao mesmo tempo eu sou um servo do Senhor Jesus. Então o termo apóstolo também significa aquele que foi enviado. Então este Pedro, que no passado, quando a gente olha a biografia de Pedro, que no passado confiava demais em si mesmo, agora ele é um servo e apóstolo do Senhor Jesus Cristo, que confiava em outras coisas. Em que ele confiava? No verso 3 ele diz, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, e diz no verso 4, pelas quais nos têm sido doadas o que, meus irmãos? O que, igreja? As suas preciosas e muito grandes promessas. Então aquele Pedro que se julgava maduro e forte, que confiava demais em si mesmo, agora ele confia no poder divino, ele confia na graça de Deus, ele confia nas muito preciosas e grandes promessas do Senhor. A sua confiança agora está pautada no Senhor. O Pedro que no passado confiava demais em si mesmo, agora confia no poder de Deus. O Pedro que no passado esperava resolver os seus problemas pela sua própria força, agora aprendeu a esperar nas preciosas e muito grandes promessas do Senhor. A maturidade espiritual, irmãos, ela consiste nisso. Ouça o que o pastor vai falar. A maturidade espiritual consiste nisso, em confiar no poder de Deus e esperar nas promessas do Senhor. Um grande sinal de um homem maduro, de uma mulher madura na fé, é confiar no poder de Deus e esperar nas promessas que Deus tem feito para você. Então, cuidado com o impulso de querer resolver as coisas rapidamente, usando as suas próprias forças. Nós temos essa tendência, de dizer assim, não, eu tenho que resolver isso, e queremos resolver com a nossa própria força, queremos resolver pelos nossos próprios meios. Cuidado com esse impulso, seja na nossa casa, seja na igreja, seja no mundo que nos rodeia. A nossa dependência é de Deus, e a maturidade espiritual consiste nisso. Eu preciso confiar mais no poder de Deus e nas promessas do Senhor. Amém, igreja? Então, mais uma vez eu reitero, junto à igreja, a convicção que Deus quer nos fazer amadurecer como cristãos e como igreja. Quem concorda com isso? Deus quer nos fazer amadurecer, como cristão e como igreja. Mas qual é o caminho para isso, pastor? O que nós precisaremos fazer para alcançar esta maturidade espiritual, este amadurecimento espiritual? O apóstolo Pedro descreve aqui uma maneira muito clara. Ele o coloca como se fosse uma avenida que nós precisamos seguir. Talvez a avenida mais importante aqui da Vila São Luís, não sei se é a Avenida Brasil ou a Expedicionária, talvez seja a Expedicionária, Então Pedro coloca esse caminho da maturidade espiritual para nós como se fosse uma avenida que temos que seguir. E o primeiro passo está aqui no verso 5, ele diz: por isso mesmo, vós que confiam no poder de Deus, vocês que estão esperando nas promessas de Deus, por isso
mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Então, o primeiro passo que temos que dar rumo a essa maturidade espiritual é sermos uma pessoa de fé. Mas será que qualquer fé? Será que qualquer fé, meu irmão? Hoje há pessoas que dizem ser pessoas de fé, mas que estão vivendo num isolamento, estão vivendo desigrejados, estão vivendo amargurados. Será que essa fé é a fé que Pedro está dizendo aqui? É essa fé que vai fazer alguém amadurecer? Eu digo que não, meus irmãos. Não é esta fé, porque esta fé isolada, esta fé desigrejada, essa fé amargurada, é uma fé inativa e estéril. E nós vamos ver isso um pouco mais à frente no texto. Não é qualquer fé. A fé que Pedro tem em mente, irmãos, é aquela fé que está associada, ligada, como se fosse uma irmã siamesa. Quem já viu gêmeos siameses aí, né? Eles são tão ligados, que é difícil até mesmo separá-los. Então, esta fé que Pedro está dizendo que nos leva, nos coloca neste caminho da maturidade espiritual, é esta fé que está ligada a uma vida virtuosa. Não é uma fé isolada, não é uma fé desigrejada, mas uma vida virtuosa. No domingo passado, quem esteve aqui à noite, ouviu o pastor pregar um pouco sobre isso, né? Eu falei sobre sermos sadios na fé. Quem esteve domingo passado aqui à noite? Eu falei sobre isso, né? Sobre uma parte da pregação foi sobre isso, né? Sermos pessoas sadias na fé. E uma pessoa sadia na fé é aquela que demonstra uma fé equilibrada, uma fé temperante, uma fé discreta, é uma fé que está apartada das esquisitices e maluquices que envolvem tantos nos nossos dias. Nessa minha caminhada eu já vi muitos cristãos com uma fé esquisita. Quem já viu crente com fé esquisita aí? Eu já vi muita gente com fé esquisita, coisas estranhas, coisas que não estão na Bíblia, e a pessoa pega lá, meu Deus. Eu digo aos irmãos, às vezes eu canso com isso, porque a fé que eu conheço na palavra é uma fé simples, é uma fé discreta, é uma fé que nos leva a uma vida virtuosa, uma vida que produz coisas que glorifiquem a Deus. Então, seguindo nesta avenida que somos colocados pela fé, pela vida virtuosa, seguindo nesta avenida que nos leva à maturidade espiritual, o cristão também deve continuar aqui, diz Pedro aqui no verso 5, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, no finalzinho do verso 5, associando o que, meus irmãos? O conhecimento. O conhecimento de Deus e o conhecimento da sua palavra. E aqui eu quero dizer uma coisa aos irmãos. Conhecimento não é algo adquirido com facilidade, mas é algo que exige algumas ações nossas. Primeiro, exige uma intenção. Se alguém quer ter conhecimento em qualquer coisa, e especialmente na palavra de Deus, isso precisa ser uma coisa intencional. Eu vou buscar esse conhecimento. Precisa ter uma aplicação. Precisa também ter uma dedicação de tempo. Ano que vem, nós estamos programando promover aqui na igreja, além do CETEB, né, a nossa igreja aqui ela tem uma tradição dessa busca de conhecimento. O bispo Weber sempre promoveu isso na igreja, através do púlpito,
através do Teodoxa, através de cursos, né, que ele próprio se colocava aqui muitas vezes para ensinar, né? Eu conheço o histórico da igreja. Esses dias eu estive navegando no perfil da igreja aqui, indo alguns anos atrás, e vi lá ele se colocando à disposição para dar curso de discipulado, outros cursos aqui na igreja. Então a igreja tem esse histórico de uma oferta dessa busca de conhecimento. Então, ano que vem, nós estamos programando promover esse retorno destas coisas. Então, além do CETEB, além dos cultos de ensino que temos aqui aos domingos pela manhã, queremos promover cursos extras de ensino bíblico e teológico aos irmãos. Nós vamos estar fazendo isso aqui, eu junto com alguns outros irmãos que têm formação teológica aqui na igreja, nós vamos estar promovendo isso aqui aos irmãos. Mas isso vai exigir que os irmãos que queiram fazer tenham essa intenção. Pastor anunciou, opa, vou me inscrever. Vai exigir aplicação, ou seja, presença. Eu gostaria, às vezes eu converso com pessoas que dizem assim, eu queria tanto aprender estas coisas, mas às vezes tem a oferta e a pessoa não se coloca ali. Então, presença, frequência nas aulas, o tempo dedicado. Mas aqueles que querem trilhar o caminho da maturidade espiritual, certamente demonstrarão esse apetite, porque não se pode amadurecer espiritualmente sem o conhecimento de Deus e sem o conhecimento da sua palavra. Amém, meus irmãos? Então Pedro está seguindo, está nos levando por essa avenida: fé, virtude, conhecimento. E dando mais um passo na avenida que Pedro propõe a nós, nós somos chamados a pegar agora um fruto que muitos fazem questão de evitar. Muitos podem até pensar assim, poxa, seria bom Pedro não ter colocado isso aqui. A avenida estava tão tranquila, depois que botou fé, virtude, conhecimento, aí Pedro coloca aqui, domínio, o que está aí? Com o conhecimento, devemos buscar o que, meus irmãos? O domínio próprio. E esse é um fruto que muitos fazem questão de evitar. Como é difícil, irmãos, praticar o domínio próprio. Ter domínio próprio, ouça isso que o pastor vai falar. Ter domínio próprio é algo que nos massacra. É algo que nos humilha. É algo que nos faz passar por bobo para outras pessoas. É algo, meus irmãos, que faz o nosso eu se debater como uma fera enjaulada. Quem já não sentiu o seu eu como uma fera enjaulada? Quem já sentiu isso algumas vezes? Aquele eu dizendo, vai, faz, fala, age. Mas quando o domínio próprio está presente, o eu fica bem enjauladinho. Isso não é agradável nos primeiros momentos, porque há um prazer imediato quando a gente deixa o nosso eu solto, quando a gente deixa a porta da jaula aberta, para que o eu fale o que quiser, se expresse do jeito que quiser. Mas o domínio próprio não, quando ele está presente na vida de um crente, de um irmão, de uma irmã, que quer maturidade espiritual, uma das primeiras coisas que ele faz é enjaular o eu, travar o eu. E muitos não suportam, irmãos, por isso que eu digo que o domínio próprio é tão difícil, porque muitos não suportam esse debater do eu dentro de você. Muitos não querem passar por bobo
E por isso falam que não deviam, reagem a provocações e promovem feridas e dores. E às vezes nós vemos muitos cristãos adotando esse caminho, perdendo o domínio próprio. Em março deste ano, faz 25 anos, eu faço 25 anos de pastoreio. Eu já aprendi que a maior parte da igreja é formada por gente piedosa e que ama a verdade do Senhor. Grande parte da igreja é de gente piedosa e que ama o Senhor. Esta igreja, para chegar aos seus 29 anos aqui na Vila São Luís, ela foi trazida até aqui pela graça e bondade do Senhor, revelada, não tenho dúvida, na vida piedosa e santa do bispo Weber, da irmã Lourdes e de muitos irmãos que contribuíram para a igreja chegar até aqui nesses 29 anos. Mas eu sei que tanto lá em Lote 15, como aqui em Vila São Luís, houve irmãos e irmãs que, não compreendendo bem o chamado para o exercício do domínio próprio, falaram coisas que não deviam falar. E toda igreja tem isso, todo lugar tem isso, porque o domínio próprio é algo difícil para todos nós. Eu me recordo num tempo em que ainda diácono, então se o pastor tem 24 anos de pastoreio, então isso que eu vou falar aos irmãos tem mais do que 24 anos. Eu me lembro de um tempo que eu era diácono. Uma irmã queria sair da igreja, foi na igreja do pastor Ragnar, na época diácono lá com ele. Uma irmã queria sair da igreja. E ela queria sair da igreja, mas argumentava, o argumento dela para sair da igreja é que faltava amor na igreja. E ela falou isso para diversas pessoas na igreja. Até que ela veio falar isso para mim, um diácono da igreja. Diácono, eu vou sair da igreja porque está faltando amor. E quando ela me falou isso, eu interpelei ela. Eu perguntei, quando a irmã diz que está faltando amor, a irmã está querendo dizer de alguém específico ou de todos os irmãos da igreja? E aí comecei a listar para ela uma série de irmãos e irmãs da igreja que eram conhecidos pelo amor. Aqui, como a gente já pode fazer de algumas irmãos queridos, que são conhecidos na igreja pelo amor. Eu comecei a listar para ela e ela disse, não, diácono, eu não estou falando desse irmão. Não estou falando desse outro irmão. Não estou falando desse outro irmão. Então eu falei para ela, então não diga que na igreja está faltando amor. Não diga. Infelizmente, essa irmã acabou saindo da igreja, acabou se envolvendo com uma pessoa que conheceu na internet, abandonou o marido, a família, mas aquele foi um episódio triste, porque foi alguém que não teve a maturidade espiritual naquela situação. Certamente o que faltou foi domínio próprio, sabedoria àquela irmã. Maturidade espiritual, seja ela individual ou coletiva, eu volto a dizer, exige domínio próprio. Posso ouvir um amém dos irmãos? E uma vez tendo chegado nesse ponto da avenida espiritual, ou da avenida da maturidade espiritual, passamos pela fé, pela virtude, pelo conhecimento, um domínio próprio, nós chegamos num ponto da avenida da maturidade espiritual, irmãos, que nós sentimos tentados a voltar e desistir, porque daqui para frente o caminho só vai afunilando. O que Pedro coloca aqui são coisas que só vão afunilando. A entrada é um pouquinho mais folgada, mas a partir do domínio próprio são coisas que vão só afunilando ali, E aí Pedro acrescenta que devemos associar ao domínio próprio o quê, meus irmãos?
Ao domínio próprio, verso 6, o que deve ser acrescentado? A perseverança. Sim, a firme perseverança de não olhar para trás, de colocar a mão no arado e seguirmos firme. Não é isso que diz a Bíblia? Que aquele que coloca a mão no arado, pode olhar para trás, irmãos? Pode desistir? Pode tirar uma folguinha e dizer, não, só vou dar um tempinho, só vou ali. Não, não pode olhar para trás. E eu creio que todos nós, às vezes por uma dificuldade na nossa caminhada, já pensamos em desistir. Ouça o que o pastor vai falar. Talvez não desistir da fé, mas desistir de continuar na avenida da maturidade espiritual. Não é desistir da fé. É dizer, não, eu cheguei aqui num ponto, eu tenho fé, eu tenho virtude, eu tenho conhecimento, mas agora está começando a me pedir coisas um pouco mais difíceis, domínio próprio. Então o que eu vou fazer? Eu vou parar, eu vou ali me estagnar, né? Vou estar ali, me colocando ali um pouco meio que paralisado na fé. Então muitos fazem isso, conservam-se na igreja, estão dentro da igreja, são crentes, estão na casa do Senhor, conservam-se na igreja, mas são pessoas que desistiram desta jornada na maturidade espiritual, do amadurecimento espiritual. E se esse for o caso de alguém aqui nesta noite, ouça essa exortação do Espírito Santo aos irmãos e às irmãs. Volte a se envolver com Deus e com a sua obra. Se em algum tempo você foi uma pessoa que caminhou melhor na obra do Senhor, mais firme, mais envolvido, mais envolvida, mas que por alguma situação que aconteceu, se estagnou na sua fé, se estagnou no seu crescimento espiritual, a exortação do Espírito do Senhor nesta noite é: volte a se envolver com Deus e com a sua obra. Volte a se envolver com Deus. Um ano novo vai começar aí, e Deus quer pessoas envolvidas na sua obra. Deus quer homens e mulheres envolvidos com a sua igreja. Sabemos que este ano foi um ano difícil aqui para a igreja local, tantas coisas aconteceram, que certamente até seria compreensível alguém ter dado uma estagnada, ter dado uma parada, mas tenho plena certeza que o desejo do bispo Weber, pautado no ensinamento que ele sempre trouxe aqui nesta igreja, pautado no ensinamento que ele sempre trouxe a nós pastores, porque sendo bispo também ele pregava a nós pastores. Então, pautado no seu ensino, eu tenho plena certeza que a palavra dele, a igreja também seria essa: persevere em seguir e servir ao Senhor, independente das circunstâncias. Então, se você deu uma estagnada, o Espírito nos exorta nesta noite a entrarmos em 2025, voltando a perseverar na fé, voltando a se envolver com Deus, voltando a se envolver na obra do Senhor. Por fim, esta perseverança deve ser recheada, o que Pedro diz aqui, vou acelerar um pouquinho para a gente continuar. Pedro diz aqui, uma perseverança, mas que seja carregada de piedade, fraternidade e de amor. Então essa perseverança deve ser recheada de uma vida piedosa e santa, cheia de interesse pelo bem real dos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Quem tem uma vida piedosa, tem essa fraternidade que Pedro diz aqui, que é exatamente isso. Fraternidade é você querer realmente o bem do teu irmão, o bem da tua irmã, que congrega junto contigo, a fim de que o amor de Deus possa fluir livremente
entre todos nós. Então essa é uma avenida que Pedro coloca. E a minha pergunta é, por que Pedro estava tão interessado que aqueles leitores da sua carta trilhassem esse caminho da maturidade espiritual? Porque somente cristãos maduros, irmãos, eu vou repetir isso de novo, somente cristãos maduros podem evitar perigos que rondam a igreja de Deus em todos os tempos. O inimigo quer atacar a igreja de Deus em todo o tempo. O inimigo quer atacar as famílias em todo o tempo. E somente cristãos, seja irmãos e irmãs maduros, é que podem ser usados por Deus para evitar esses perigos. E que perigos são esses? Pelo menos nós podemos identificar 3 deles. Eu não vou adentrar nesses perigos, mas só vou pontuá-los aqui nesta noite, pautado aqui na carta. Pedro fala de 3 perigos. A partir do verso 8 ele diz: porque estas coisas, que coisas que Pedro está dizendo? Quais são as coisas que Pedro está dizendo? A virtude, a fé, conhecimento, domínio próprio, o amor, a fraternidade. Então Pedro diz: porque estas coisas que ele descreveu até aqui, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais, e aí Pedro diz, nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro perigo que Pedro está nos ensinando a evitar, se nós trilharmos essa avenida da maturidade espiritual, é o de termos uma fé inativa e estéril. Como eu disse, não é qualquer fé que basta. Tem muita gente que diz ter fé, mas como eu disse, é uma fé esquisita, uma fé inativa e uma fé estéril, infrutuosa, não produz fruto nenhum. E às vezes nós vemos pessoas assim. O outro perigo que Pedro quer combater, verso 9: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, então, voltando a dizer, se a fé não está presente, se a virtude não está presente, se o conhecimento não está presente, então, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, Pedro diz que é o quê, meus irmãos? É um cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então, o segundo perigo é a cegueira espiritual. É a pessoa que não consegue compreender as coisas do Senhor. Por que não compreende? Porque ele não vê as coisas do Senhor pela ótica da maturidade espiritual. Não é um homem que adquiriu maturidade espiritual. É que nem você querer explicar para uma criança coisas que só um adulto pode compreender. Na fé existe também isso. Às vezes tem pessoas que na fé é uma pessoa imatura, ela não consegue compreender. Se passa por uma luta, Deus não me ama. Porque é um pensamento infantil, é um pensamento imaturo. Não, uma pessoa madura, ele não é um cego espiritual. E o terceiro perigo que Pedro quer evitar, verso 10: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, o que Pedro diz, irmãos? Que não tropeçareis em tempo algum. O cristão maduro, firme, que adentra essa avenida que a palavra nos ensina, é um homem que vai caminhar sem tropeços. Quando eu falo sem tropeços, não significa que ele não vai falhar, mas estou falando daqueles tropeços grosseiros, aqueles tropeços que envergonham o Evangelho, aqueles tropeços que ferem outras pessoas, que ferem a igreja, que ferem a família. E quando nós trazemos esta palavra, irmãos,
E quando nós trazemos uma palavra como esta, a que Pedro nos ensina aqui, devemos ter o cuidado de ressaltar que o chamado a uma vida de maturidade espiritual, ele está fundamentado na certeza que a nossa justiça para a salvação não vem de quão maduros possamos ser. A Bíblia nos ensina que devemos ser maduros. A Bíblia nos ensina que devemos crescer na fé. Mas nós não podemos confundir, achando que por sermos mais maduros, estamos mais perto da salvação do que uma outra pessoa. Não. A salvação não está dependente disso. Pedro deixa isso muito claro na própria abertura da sua carta. Vamos lá, voltar ao verso 1. Quando ele diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Em qual fonte, irmãos? Na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então a nossa justiça, somos justificados pela obra redentora que Cristo realizou na cruz do Calvário por nós. A tua justiça está em Cristo Jesus. Obviamente que temos que buscar o crescimento, a maturidade espiritual. Mas Pedro também deixa claro que atravessando esta avenida da maturidade espiritual, nós demonstramos a obra de salvação que Deus tem feito na nossa vida. Fomos justificados por Cristo, mas Ele abriu uma avenida para a gente. E quanto mais a gente adentra nessa avenida, o que Pedro diz aqui no verso 11? Ele diz: porque desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, é adentrando nesta avenida que nós estamos demonstrando de fato a obra que Cristo fez em nós. Ou seja, o Evangelho deve ser um elo que nos une e nos faz prosseguir, apesar das nossas falhas e inconstâncias. É pautado na obra de Cristo, é que nós temos a segurança de continuar caminhando. Foi essa certeza deste amor que fez Pedro amadurecer. Pedro, lá nos Evangelhos, um homem de temperamento explosivo, um homem sem domínio próprio, que falava tudo, e que queria tomar a dianteira de um monte de coisa. Mas ele amadureceu. Depois de ter negado, depois de ter falhado, Jesus procura Pedro e diz para Pedro: Pedro, eu tenho grandes coisas para fazer na tua vida. E eu digo aos irmãos nesta noite: Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Quem crê nisso? Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida, como Ele tinha para fazer na vida de Pedro. Mas a única coisa que Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E aí ele diz: sim, Senhor. E aí o que Jesus disse para Pedro? Então, apacenta as minhas ovelhas. A única coisa que nós temos que fazer nesse desejo de amadurecer é sempre colocar isso. É de amar o Senhor acima de qualquer coisa e cuidar daqueles que Deus coloca à nossa volta. Alguém pode dizer: então o pastor está falando isso para você? Não. O pastor está falando para todos nós. Deus coloca pessoas à nossa volta para a gente cuidar. Não somente da nossa família, mas da nossa igreja. Aquelas pessoas que são mais chegadas a você, seus amigos. Então, é amar a Deus e amar aqueles a quem Jesus salvou. 2025, irmãos, está logo ali. Não tenho dúvida que será um ano de muito trabalho e desafios para todos nós, seja na igreja, seja na família. Mas cada ano que passa, eu quero isso de Deus. Eu quero crescer em maturidade espiritual. Quem quer crescer em maturidade espiritual? Então, cada ano que passa, eu tenho esse desejo. Então,
Se você tem esse desejo, não fuja desta avenida que Deus preparou para nós. Somente por ela é que somos capacitados a sermos vasos de honra e de glória ao nome do Senhor. Então, que em 2025 você se prepare. Deus vai te fazer amadurecer. Deus vai te fazer amadurecer. Ainda mais pelos desafios, pelas lutas, pelas decepções, mas também pelas alegrias e bênçãos. Tudo isso faz parte do pacote. Tudo isso faz parte do pacote. No entanto, depois que a gente passar por tudo isso, que no final a gente diga: Senhor, tudo é para a sua glória. Tudo isso é para o seu louvor. Amém, igreja? Amém. Então vamos orar. Vamos nos colocar de pé. E vamos pedir que Deus abençoe esse 2025 nosso. Seja como igreja, seja como família, seja como um servo, uma serva do Senhor. Que você aí no seu lugar, ore a Deus dizendo: Senhor, me capacita a entrar neste novo ano, trilhando esse caminho de maturidade espiritual, trilhando este caminho para a Tua glória e louvor. Senhor, nós queremos ser cristãos no novo ano que entra, cristãos ainda mais comprometidos com o Senhor, com a Tua palavra, com a Tua casa, com os nossos irmãos, com a Tua obra, com tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Por isso, Senhor, não permitas que ninguém desta igreja viva uma fé inativa, que ninguém desta igreja viva uma fé infrutuosa, estéril. Não, meu Pai, mas desperta cada um dos Teus filhos e filhas para serem homens e mulheres que, trilhando este caminho da maturidade espiritual, sejam homens e mulheres ativos, servos, servas, homens e mulheres frutuosos na obra do Senhor, homens e mulheres comprometidos, ó Deus, com a Tua palavra, comprometidos, ó Deus, com este amor uns para com os outros. Por isso, meu Deus e Pai, nos prepara para este novo ano que entra. Guarda o nosso coração, Senhor, para não permitirmos, ó Deus, que o nosso eu faça aquilo, ó Deus, que desonra o Senhor. Mas queremos trilhar este caminho da maturidade espiritual, com fé, com virtude, com conhecimento, mas também com o domínio próprio. Ajuda-nos, Senhor, ajuda a Tua igreja, ajuda os Teus filhos, Pai, a viverem uma fé que realmente Te glorifique neste ano novo que vai entrar. Abençoa as nossas famílias, Pai, representadas aqui na vida dos meus irmãos e irmãs, irmãos que estão aqui, Senhor, que têm filhos, filhas, que têm pai, têm mãe, têm irmãos de sangue, que não são crentes, meu Pai. Nós oramos para que neste novo ano, ó Deus, eles venham se converter a Ti, eles venham se render ao Senhor. Senhor, salva a nossa família em 2025, traga nossos parentes para a Tua presença, aqueles que estavam desviados, traga-os de volta, meu Pai. Senhor, nós oramos por milagres do Senhor, de curas. Senhor, nós oramos por milagres do Senhor na vida material dos Teus filhos. Que este ano de 2025, Senhor, o Senhor possa fazer grandes coisas na vida dos Teus servos. Mas que sobretudo, meu Pai, o Senhor traga esse crescimento e essa maturidade espiritual. Nós Te pedimos isso, Pai, para a glória e louvor do Senhor, e que aqueles que desejam isso, dêem glória a Deus. Vamos dar um louvor de palmas ao nosso Deus. Aleluia! Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Teu nome, Pai. Aleluia!
Glória a Deus, seja exaltado, seja honrado, seja glorificado em nossas vidas, Pai. Aleluia. Nós vamos fazer a oração final. Eu não sei como está lá a mesa, deixa eu ver quem está ali por trás, acho que já o irmão Antônio que está mais perto aí. Como é que está a mesa aí, irmão Antônio? Está bonita? Está preparada? Amém. Então, como nós falamos ao longo desses últimos cultos, não é um culto para acabar agora e você ir embora. Acho que eu vou até mandar trancar aquela porta de lá, para todo mundo sair por cá, tá bom? Então saia por cá, temos uma mesa preparada ali, com tantas coisas que os irmãos e irmãs trouxeram. Eu só ouvi pessoas falando assim, não, eu vou preparar isso, vou preparar aquilo outro, né? Então, creio que tem uma mesa bem farta ali, para a gente ter um momento de comunhão com as famílias, tá? Então não vá embora logo, passe por ali, as nossas irmãs estão lá para poder estarem ajudando a servir, né? A intenção, obviamente, não é um banquete para que a gente saia daqui comendo de tudo, não, mas é muito mais, o motivo é a comunhão. Então pegue ali uma ou outras coisas, mas tem esse momento de comunhão. Se você conseguir comer umas 3 vezes, está bom demais. Se conseguir repetir 3 vezes, está bom demais, né? Se repetir 4, aí tem que pedir misericórdia ao Senhor. Vamos fazer a oração final. Levante as suas mãos assim. Amado Deus e amado Pai, obrigado, meu Deus. Obrigado por este ano que o Senhor nos deu. Como diz a tua palavra, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor trouxe essa igreja até aqui. O Senhor mostrou, ó Deus, o Senhor trouxe essa igreja e tenho plena certeza que esta igreja está mais madura do que no início deste ano, Pai. Passando pelas provas, pelas lutas, foi uma igreja que perseverou em confiar, em esperar em Ti, Pai. Muito obrigado pelo que o Senhor fez aqui nesta igreja. E oramos já agradecidos por aquilo que o Senhor tem preparado para este ano novo, tanto na igreja como em nossas famílias, Pai. Agora, se chegamos ao final desta reunião, que o Senhor abençoe ali a nossa comunhão que vamos ter no anexo. Que seja uma comunhão cheia da Tua alegria e da Tua presença. No nome santo do Senhor, amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Então vamos